O tema da mensagem de hoje é aprendendo com os erros. Será que com os nossos erros nós podemos aprender alguma coisa? Será que na vida nós só aprendemos algo quando verdadeiramente nós acertamos e tudo aquilo que nós fizemos dá certo, isso nos faz aprender? Ou quando realmente nós entendemos que é errando que se acerta? Vamos ler Isaías capítulo 6, versículo 5, acompanha no quadro que diz assim: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que atirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Meus filhinhos, João 2:1 diz o seguinte: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Hoje, amado, nós vivemos em um mundo que é visto como um mundo competitivo. Disse no topo: se há lugar, só há lugar para os melhores. Tem pessoas que dizem assim: não existe espaço para erros, sabe? Ou falha para aqueles que pretendem crescer. Esse tipo de ideia tem criado, infelizmente, uma cultura de insegurança, de mentira, de hipocrisia, de arrogância, da maior parte da sociedade. O que nós devemos entender, meu irmão, é que o erro faz parte do meu crescimento, e eu só posso crescer se em algum momento na minha vida eu errar. Amém? Olhem para cá, para de ficarem andando, pessoal, porque está roubando toda a atenção. Amém? Só quem tem que fazer alguma coisa mesmo, que ande. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, nós nos colocamos na seguinte condição: Deus, eu estou aqui porque eu quero alcançar. Repita comigo: eu estou aqui porque eu quero alcançar. Pastor, você pediu para mim dizer eu quero alcançar um quê? Cada um de vocês sabe aonde vocês querem chegar, sim ou não? Uma pessoa que não sabe onde quer chegar porque ela não tem sonhos. E se ela não tem sonhos, é porque ela acredita que ela jamais vai poder alcançar por algum erro, por alguma falha lá atrás. É muito natural a sociedade nos culpar e nos julgar por coisa que nós não temos culpas. Não é verdade, irmão? Imagine você ensina um filho a vida inteira: não erre, não peca, não falha, não faça, não toque, não faça isso ou não faça aquilo. Em algum momento da vida dele ele faz, e aí? É seu filho, você não vai poder jogar fora, você não vai poder lançar fora. É claro que ele vai colher mediante aquilo que ele produziu, mas ele nunca vai deixar de ser seu filho. Às vezes nós erramos, às vezes nós pecamos, por muitas vezes nós fazemos coisas que não é da vontade de Deus, e achamos que Deus em algum momento vai te lançar fora. Preste atenção, Deus sabia que você precisava errar, para que no teu erro você pudesse aprender. Deus sabia que você precisava até mesmo pecar, para que no teu pecado você reconhecesse que só Ele é o Senhor. João diz: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, existe um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo de Deus. Repita comigo: Jesus é o justo de Deus. Por que Ele é o justo de Deus? Porque Ele se fez justiça no meu e no teu lugar. Pois, amado, é impossível aprender sem errar. E trazendo esse tipo de postura, sabe, que não pode haver erro para o nosso relacionamento para com Deus, isso nos impede de crescer e de experimentar mais de Deus. Certa vez eu fui orar para um rapaz, eu disse: por que você está desviado? Ele disse: pastor, eu amo a Deus. Só que adianta eu estar na igreja
e eu estar praticando alguns atos que eu sei que está errado e eu não poderia fazer. Eu me sinto culpado por isso, porque eu digo, eu não vou fazer e daqui a pouco eu estou fazendo. Eu falei, mas é só por isso? Ele diz, o Senhor ainda diz só. Eu falei, só. Você acha que no momento que Jesus te chamou, Ele não sabia que aquela falha que você tem, aquele defeito que você diz que tem, aquele erro que você diz que tem, será que Ele não sabia que você tinha esse erro? Que em algum momento você ia se sentir culpado? Ele falou, não, mas o Espírito Santo me acusa. Eu falei, opa, não é o Espírito Santo que está te acusando. Quem te acusa é um espírito chamado acusador, e ele não é de Deus. Ele foi projetado, programado e liberado para te acusar. Mas o Senhor diz, filhinhos, não pequei, mas, existe um mas, se porventura pecar, existe um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo de Deus. Jesus não morreu para aquelas pessoas que são perfeitas. Jesus não se entregou na cruz por aquelas pessoas que são honestas. Jesus não entregou a sua vida de rei, soberano e senhor para a vida daquelas pessoas que não tem nenhum defeito. Ele entregou pela minha vida, pela sua, que tem vários e muito mais. Mas Ele diz, mesmo assim eu te amei, porque eu vou te fazer a minha imagem e semelhança. O seu filho pode errar com você, pode pecar com você, ele não vai deixar de ser seu filho. Sim ou não? Quando nós nos retratamos com Deus e dizemos, Senhor, me perdoa, eu não quero fazer mais, mas o Senhor sabe que esse é o meu problema. Tem gente, amado, que não tem problema, né, com financeiro, não tem problema na área sexual, sabe, não trai, é uma ótima pessoa, mas tem uma área da vida dele, todos nós temos um defeito na nossa vida, né? Temos um defeitinho de fabricação, que quando você fala, eu não vou fazer, eu faço. Sabe quem fala isso? O apóstolo Paulo, que foi um dos homens, sabe, de mais unção em todo o chamado apostólico. Ele disse assim, olha, o bem que eu deveria cometer, esse eu não cometo, mas o mal que eu não poderia fazer, infelizmente esse eu faço. Vai ter momento na tua vida que você vai estar numa fase de uma bênção, sabe, fogo puro, você vai tocar nas pessoas, as pessoas vão sentir a glória de Deus na tua vida. Mas quando você olhar para o mundo, quando você olhar principalmente para a desobediência, ela vai trazer com ela, sabe, uma situação da qual você começa a se afastar de Deus. Você se afasta, Ele nunca vai se afastar de você. E quando começar a ver isso, sabe, esse afastamento, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Aí vem o acusador dizendo, está vendo você? Você era uma bênção. Você era uma pessoa que orava pelas pessoas, você falava do amor de Deus, mas quem é você agora? O diabo tem mania de falar do nosso passado, mas a Bíblia diz que Jesus já pagou um alto preço pelo teu passado. Quando ele começar a te acusar, fala para ele do futuro dele. Sabe qual é o futuro dele? No lago de fogo, que nem casa ele tem. E sabe qual é o seu futuro? Na glória, reinando com Cristo. Esse é o teu futuro. É muito bom que ele fala do meu passado, porque a Bíblia diz que o meu passado, o sangue de Jesus já purificou. Então meu passado não existe mais. Mas no passado você fez isso, no passado você fez aquilo. Toda vez que você pede perdão, o teu passado é apagado. E ele te diz, vem filho meu, porque tu és meu, eu sou teu, e juntos reinaremos em toda a eternidade. É isso que o diabo fica frustrado, porque ele tenta nos tentar e não consegue, quando você tem conhecimento da palavra. É bom que você saiba, amado, que mesmo depois de conhecer a Deus, você vai errar, você vai pecar. Eu tenho 20 anos de ministério, você acha que eu nunca pequei? Não, você é pastor. Tem gente que acha que pastor tem um par de asas atrás, é quase um querubim, ou um serafim. Deveria não pecar, mas até no momento que você pensa mal de alguém, você já está pecando. Não é verdade, irmão? E que sou digno da misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que o pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Acidente você programa? Hoje eu vou sair com o carro, vou lá na Paulista, no meio do caminho, lá ali mais ou menos na Vila Mariana, na Rosa, eu vou acabar com o primeiro carro que passar na minha frente. É isso? A gente não quer acidente. O pastor Naor falou um negócio ontem que me chamou muita atenção, e eu falei, é verdade. Ele diz assim que o casal, né, está no começo de um relacionamento, talvez até em corte. Em um determinado momento a moça aparece grávida na igreja.
E a tendência de todo mundo é apontar, dizendo: olha lá, sem vergonha. Engraçado que do homem ninguém fala, né? É igual a história lá da mulher que ia ser apedrejada. Tinha que ser o cara lá no meio também, né? Porque ninguém adultera sozinho. Preste atenção. E essa moça foi se aconselhar com ele e disse assim: tá vendo, pastor, comigo não tem jeito, porque, sabe, eu tenho uma irmã que nunca conseguiu engravidar, ela toma remédio, e eu, uma única vez que eu caí, eu fiquei grávida. Por que Deus deixou? Ela disse: olha, porque Deus fez assim mesmo. O homem encontrar com a mulher e pegar fogo e vir a criança, isso é a natureza. Deus não vai quebrar um princípio que ele fez. E aí ele disse algo que realmente me chamou a atenção. Eu acredito que esta pessoa não saiu para pecar. Porque se ela saísse para pecar, ela tinha tomado remédio, ou tinha levado camisinha, sim ou não? É que o acidente aconteceu. Às vezes, a gente está dizendo: olha, tem pessoas que nos criticam porque nós aqui na igreja temos corte. Ninguém é obrigado a fazer corte. Mas nós temos esse princípio de corte. Porque você em corte, é mais difícil você pecar. Agora, irmãos, o nosso corpo é cheio de glândulas, cheio de coisas que ao momento que você tocar, e ele ainda falou uma coisa que é verdade: da ponta do pé ao fio de cabelo, aonde você tocar, a pessoa sente um arrepio. Aí você diz que vai beijar a garota e não vai sentir nada. Aí você diz que vai abraçar, o abraço vai um pouquinho mais fundo, não vai sentir nada. Por isso que nós devemos vigiar. Mas ninguém é obrigado, né? Quer pecar, quer ir para o inferno? Amém, vai. A melhor opção é a pessoa, então, se precaver disso. E aí ele disse para essa moça: mas você errou, mas você não programou o erro. Ela falou: como não, pastor? Eu saí da minha casa, realmente não estava preparada para isso, mas aconteceu. Este é o pecado, irmão. E uma verdade que nós sabemos é o seguinte: quantas estão na igreja falando em línguas? Quantas estão na igreja junto com outros, que são aparentemente uma bênção, mas sai de casa com camisinha na bolsa ou com remédio? É porque essa já programou o pecado. É muito fácil a gente olhar as pessoas e analisar pelo que ela é. Mas quem sabe do nosso interior é Deus. E não é porque ela caiu, ou porque ele caiu, ou porque ele ou ela vacilou. Não é porque você disse: Senhor, eu nunca mais vou usar droga, e de repente num determinado momento você caiu e usou, que Deus está te condenando. Ele disse: filhinho, arrependei-vos, porque existe um advogado no céu. O Senhor jamais vai te condenar. Ele não é o juiz que condena. A Bíblia diz que ele não está como juiz, ele está como advogado. Naquele dia, depois do arrebatamento, no dia do grande juízo final, aí então ele será juiz. Hoje ele é o seu advogado. A Bíblia diz assim: vigiai, cuidado para que não caia, porque ninguém está livre, nem eu nem você está livre. Amém, meu irmão? Nós temos que estar atento. Será que quando eu compro um carro, eu pago o seguro e o seguro me promete que eu estou assegurado de não bater? Não. Ele me disse: se você bater, né, e pagar, lógico, a franquia, eu vou arrumar o seu carro, então eu te dou outro se der perca total. A palavra de Deus diz o seguinte: se nós pedirmos perdão e for de coração, Ele está pronto para te perdoar. O que Ele não está pronto é você dizer assim: olha, a graça do Senhor é de qualquer jeito, então eu peco e peço perdão, peco e peço perdão. Não programa, mas se de repente acontecer, saiba que Ele jamais te lançará fora. Eu imagino que essa garota, ele não terminou a história, mas eu imagino que ela não vai vigiar mais nesta área. Não é verdade? A Bíblia diz, amado, que aquele que diz que não tem pecado está se enganando. Olha o que diz 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. É muito fácil julgar as pessoas, condenar. É muito fácil falar para as pessoas o que está acontecendo, o que deixa de acontecer, sabe? Mas se cada um cuidar da sua própria vida e ter a sua comunhão com Deus, o teu erro fará apenas para que você acerte no futuro. A grande questão, amado, não é se vamos pecar ou não, mas como queremos viver e o que faremos quando pecarmos, quando falharmos. Se quisermos conhecer cada vez mais de Deus, nós temos que, primeiro, saber que iremos errar. Amém?
saiba que em algum momento da vida você vai errar. Alguém pode ser médico sem estudar? Advogado? Pode ser engenheiro ou qualquer outra profissão sem estudar? Sim ou não? Tem como, irmãos. A maioria das pessoas querem alcançar as coisas sem estudar, sem se programar. Um dos erros do ser humano, se eu ouvi ontem, eu achei muito interessante, é querer casar e acha que não precisa estudar. Para você exercer uma função que em 5 anos, talvez, a média, né? Que você vai ter que fazer faculdade, para depois de 5 anos você exercer a função, e ainda você vai aprender muita coisa, e não aprende tudo. E casamento, que é para o resto da vida. Você acha que você conheceu a bonitinha, ela gostou de você, você gostou dela, você nem sabe quem é a família dela, nem sabe quem é os costumes dela, nem era o seu, e vocês então, sabe, pela força da paixão, vamos casar. 1 ano depois dizer, acho que era do diabo, porque não deu certo. O diabo tem nada a ver com isso. Você nunca leu um livro sobre casamento, você nunca tentou conhecer a pessoa, mas você quer tomar uma atitude que vai durar uma vida inteira apenas em alguns meses. E aí a gente culpa o diabo. Não foi o diabo fala, Deus me livre, foi eu não. Não tenho nada a ver com isso. Sabe, irmão? Olha o que diz essa frase de Augusto Cury: a sabedoria de um homem não está em não errar, chorar, se angustiar e se fragilizar, mas em usar o seu sofrimento como alicerce de uma maturidade. Isso é a nossa força. Deus é amor, Deus é amigo. Sabe, não é não errar que eu vou alcançar. Eu preciso, sabe, me organizar. Muitas pessoas têm a tendência a serem perfeccionistas, né? Não gostam de admitir os seus erros. E quando fazem, desanima ou desiste por não conseguir corresponder ao padrão que lhe é cobrado. Todo lugar tem o seu padrão. Você quer me dar algum recado? Amém. Aí quando estiver acabando, Renan, eu aviso, aí se manda chamar as crianças, tá bom? Elas vão apresentar alguma coisa agora para o Dia das Mães. Então, nós temos que entender, amado, que não é sendo perfeccionista. Seja perfeccionista em fazer as coisas para Deus, mas as demais coisas, saiba que em algum momento você vai errar, inclusive para Ele. Amém? O pecado, ele não pode ser algo comum na vida de um cristão. Ele é um acidente de percurso, um grande erro, talvez desvio dos objetivos que é Jesus. Mas o que pode acontecer? Se chegar a falhar, não desista, não desanima. É o que devemos fazer se pecarmos. Quando nós pecamos e erramos, exemplo que eu dei dessa moça que ficou grávida no relacionamento. Talvez a primeira coisa que o diabo deveria ter falado para ela é assim: e agora? Você vai fazer o que na igreja? Com que cara você vai chegar na igreja? Irmãos, preste atenção. Igreja é um hospital onde só tem doente. Sabia disso? Está falando, ei pastor, você está dizendo que eu sou doente? Que área que você é sarado ainda? E todas elas que você foi sarar ainda tem algo, porque o dia que você estiver na estatura de varão perfeito, o Senhor recolhe para Ele. Então nós estamos num processo. Você está sentado do lado de pessoas aí, que possivelmente são pessoas que estão top espiritualmente, mas tem umas que estão abaixo de 0. E Deus olha para a que está top, que não tem, né? E a que está abaixo de 0, enxerga como uma coisa só, como filho. Amém? Nós como pai olhamos para o bebê de uma forma e olhamos para o nosso filho de 21 anos de outra forma. Porém os dois são filhos. Esse aqui eu trato de um jeito, esse aqui eu trato de outro. Talvez se o bebê falar assim: pai, pega um pouco de água para mim, você vai correndo e pega, faz que lindo, pediu água. O de 21 anos, se ele fizer isso todo dia, você fala: ô folgado, por que não vai você? Não, mas ele, você pega, olha ele, olha você. Não é assim. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala: meu Deus, essa pessoa tem sido torto, né? Tem feito algumas coisas que não agradam a Deus e Deus ainda abençoa. Glória a Deus.
O coitado já é torto, está começando agora. Se Deus descer o cajado, ele não fica. Coitada dessa criança. Se quando ela pedir, o pai gritar lá da sala, vai você, folgado, 3 anos. Ô irmão, não olhe para as pessoas e julgue, mas julgue aquilo que Deus tem feito contigo. Deus tem sido misericordioso contigo. Se nós estivéssemos no tempo da lei, era olho por olho, dente por dente, mas nós estamos na graça, e na graça o Senhor te abençoa. O que fazer se pecar? Letra A, admitir o pecado e confessá-lo. Amado, uma coisa que nós precisamos fazer é nos arrepender, sabe? Não seja arrogante, não seja orgulhoso, porque isso só nos impede a crescer diante de Deus. Muitos, por orgulho, têm dificuldade de admitir a responsabilidade quando as coisas dão errado. Sempre tem pessoas que dizem assim, não, mas não foi eu, se não fosse o Michael que entrou na história lá e por isso que não deu certo. Meu irmão, é a mesma coisa de casal. Um casal chega para você, eles brigaram. A mulher vem e fala, não, a culpa é dele, pastor. Aí ele vem falar com você e diz assim, pastor, você não sabe quem ela é. Coitado do pastor, tem que ser psicólogo. Diz, é mesmo. Concorde com os dois. Depois tira uma conclusão e vá com a resposta correta. Ou então vá orar, porque tem coisa que é difícil. Sabe, irmão? Ter dificuldade em admitir o seu pecado, o seu erro. Tem pessoas que se acham que pelo fato de admitir eu errei, isso vai rebaixá-la, isso vai deixá-la, sabe, abaixo de qualquer coisa. Prefere arrumar um culpado, talvez, mesmo que seja o próprio Deus. Também Deus me abençoou, então ele é culpado, né? Esse tipo de atitude, na verdade, nos afasta de Deus. Lembre-se, o pecado não te desqualifica, mas o orgulho e a soberba sim. Repita comigo, o pecado não me desqualifica, mas o orgulho e a soberba sim. Porque orgulho e soberba é aquilo que nós desejamos ou queremos fazer. O pecado, ele é um acidente. Deus sabe que você veio de uma geração pecaminosa. Você veio dos seus primeiros pais, Adão e Eva, que pecaram. Então está em nós o pecado. Você vai lutar com ele até o dia da sua morte. Quando você morrer, essa história acaba, porque então você será eterno. Então Deus sabe das nossas fraquezas. E aquilo que você fala, eu não vou fazer, daqui a pouco você está fazendo. Aí vem aquele sentimento de culpa, sabe? Mas quando você quer jogar em cima de alguém, aí Deus já te olha com outros olhos. Ele já te olha com alguém de 21 anos. Então tu é folgado, né, rapaz? Você peca, você erra, você não admite o teu erro, ainda joga em cima dos outros. Você vai comer sabão aí um tempo, depois a gente volta a conversar. Tem crente que vive numa banheira de sabão, porque ele não reconhece. Eu sei que é chato, mas eu já vi casais sendo ministrado, e dependendo da palavra que o pastor fala, daqui de cima a gente enxerga tudo, só vê a mulher olhando assim para o marido. Ou quando não, daquele toquinho básico, né? Tem uns que não liga, reconhece, fala, é isso mesmo, Deus está falando comigo. E tem aqueles que chegam em casa, quer repregar em cima da mensagem. Aí pega a Bíblia e fala, não, o pastor falou aqui, mas não é bem assim. O que eu faço não é tão errado assim. Olha, se você pegar esse versículo, com mais esse, com mais esse, com mais aquele, e Deus olha do céu e fala, mas é hipócrita. Estou tentando falar contigo para te sarar e você está dizendo que a culpa é do outro. A culpa agora é do pastor. Por isso que o pastor tem que ter costa larga. A dificuldade em admitir, amado, a sua atitude pecaminosa, isso sim te afasta de Deus. Não é você pecar. Pastor, mas você falando isso sim. O que faz me afastar de Deus é colocar a culpa, é não admitir que eu estou pecando. É dizer, não, o pastor disse que o Senhor me chamou assim, então o Senhor sabe. Ele te chamou assim, mas Ele não disse para você permanecer assim. Amém? Se confessarmos, Ele realmente nos perdoará. Mas pastor, eu pedi perdão hoje de manhã. Você pode pedir perdão 70 vezes 7. Jesus fala sobre isso. Ao virar o dia, volta a estaca zero. Então Ele está sempre pronto para te perdoar. É claro que a gente pede perdão quando a gente se arrepende. Tem gente que pede perdão por esporte, isso não vale. E Deus, perdão? Se você falar perdão como antes você falava Ave Maria, não é? Tem gente que fala Ave Maria para tudo. Se alguém falar alguma coisa, Ave Maria, ele está adorando a Maria? Não, mas é uma prática.
Não é? É um costume. Não é verdade? Mas quando você fala perdão, porque realmente você pecou, reconhece o teu erro e diz: Senhor, eu preciso do teu perdão, ainda que talvez lá na frente eu cometa tudo de novo, porque não sei se eu vou conseguir. Seja sincero e Deus vai te ajudar. Sabe, irmão? Segundo, continuar a seguir a Jesus e mudar. Como dissemos, o pecado tem que ser um acidente de percurso na vida do cristão. Como você quer viver, meu amado? Fazendo a vontade de Deus ou fazer aquilo exatamente que você quer, fazendo a sua vontade? A resposta sincera a essa pergunta mostra o quanto amamos, se é a Deus ou ao pecado. Toda vez que eu errar e confessar e me arrepender, eu tenho que entender que este erro faz parte do processo. Muitos dizem que preferem deixar de seguir por não gostar de ter que obedecer. Recentemente aconselhamos uma jovem, inclusive é da nossa família, da família da minha esposa. Já é casada, casou muito nova, muito jovem, acho que com 16, 17 anos. E seu primeiro relacionamento não estava dando certo, porque ela achava que com ela tinha que ser diferente da mãe. A mãe é mãe, mãe é assim, mãe lava, passa, cozinha, mãe lava a roupa do marido. Se o namorado da filha chegar lá e não tiver quem lava a roupa dele, a mãe pega a roupa dele para lavar, porque ela quer ser mãe dele também. E ela, por muitas vezes, ela olhou para a mãe achando que a mãe era uma escrava do pai. Só que a mãe, amado, escravo é aquele que faz por obrigação, mas quem faz por amor não é escravidão. Não é verdade? Mãe é aquela que trabalha todos os dias e não tem salário. Talvez a que acorda mais cedo, a que vai dormir mais tarde, a que sempre acerta, e quando faz alguma coisa errada, alguém aponta o teu erro, dizendo: mas tinha que ser minha mãe. Não é verdade? Mas ela disse: eu não quero ser como minha mãe. E aí qual o problema logo no começo? Que ele chegava, ela já tinha tomado banho, já tinha jantado e dado janta para a criança. E quando ele ia comer, não tinha comida. Aí ela dizia assim: não tem, faz miojo. Imagina uma pessoa viver de miojo todo dia. Quando trabalhava, tinha o tênis para lavar, o tênis colar para lavar e não lavava. Aí o marido chegou, entregou ela para minha cunhada. Falou: não dá, ela não cozinha, ela não lava, ela não passa. E toda vez que eu peço alguma coisa, ela me chama de folgado e diz que eu tenho mais que fazer, porque ela não vai ser igual você. Olha o referencial de mãe que ela tinha. Que mãe era escrava. Até o dia que a mãe sentou com ela e falou: filha, tudo que eu fiz para você, eu fiz por amor. Uma das suas filhas que está morando comigo, que eu adotei como filha e é minha neta, eu estou fazendo por amor. Eu nunca fui obrigado. Seu pai nunca me obrigou a nada, eu faço porque eu amo vocês. E se você ama o seu marido, você vai ter que aprender a fazer. Mas quando eu estava em casa, a senhora não deixava eu fazer nada, a senhora fazia tudo. Então, agora você quis ser dona de casa. Então, como dona de casa, você vai ter que lavar, passar e cozinhar. O máximo que ele pode te ajudar se você estiver trabalhando fora. E quando ele trabalha fora, e você trabalha fora, então é óbvio, que você vai ter a ajuda dele. Mas nem todo homem está preparado para isso. Então, você pensou antes de casar, já que você quis, essa é a tua vida. Hoje estão indo bem, de vento em polpa, mas no começo teve esses atritos, sabe, irmão? Nós não devemos ser forçados a nada na vida. Na vida com Deus, você deve obedecer. Tem gente que não gosta de obedecer. Tem gente que fala assim: olha, eu estou fazendo porque eu quero fazer, não é porque você mandou. Não tem o princípio de obediência. Você pode ser crente, você pode ser dizimista, você pode ser, orar todo dia, jejuar 24 horas, se você não for obediente, tudo que você faz é reduzido a nada, a zero. Jesus, o maior princípio que ele provou de todas as coisas foi a obediência ao Pai. Ele era humano ali, ele poderia simplesmente não ir para a cruz, mas ele disse: seja feita a tua vontade. Para
para que eu e você pudéssemos ser livres. Sabe, irmão, teve mãe que de repente uma vida inteira, ela nunca teve nada, ela trabalhou, ela passou, ela lavou roupa para fora, para formar os filhos, mesmo que esse filho não reconheça, diante de Deus naquele dia, ela vai dizer, eu fiz a minha parte. Nós queremos que as pessoas façam a nossa parte, e o mérito e a honra seja nosso, mas foi o outro que fez. Não, porque eu sou brasileiro, eu dou um jeitinho, esse jeitinho não vai te levar a lugar nenhum, exceto ao inferno. Não gostamos de ser forçado a nada. Na vida com Deus, ou você vence a sua carne e aprende a obedecer, ou você servirá ao pecado. Como assim, pastor? Toda vez que eu sou desobediente, eu estou servindo a Satanás, porque ele é o princípio da rebeldia. Amém? E em todos os lugares nós temos que prestar conta para alguém, isso é fato. Quando você é criança na escola, quando você trabalha, né, é na empresa. Quando você casa é para a tua esposa, ou para o seu marido, ou para os teus filhos. Tem essa assim, eu sou o homem da casa, quem manda é eu. Você manda para pagar a conta. Verdade. Homem e mulher é igual, não tem esse negócio, um é mais do que o outro. Ele é o cabeça, é. Mas se vacilar, ela é mais cabeça ainda. Porque ela que comanda tudo, ela que lava, passa a cozinha, faz tudo. Uma vez me perguntaram assim, depois disso eu comecei a analisar. Pastor, eu não trabalho, eu trabalho em casa, não trabalho fora. Meu marido é quem trabalha, mas na hora de receber a unção, quando entrega o dízimo, só ele vai, não está errado. Eu disse, não é que você está certa, está errado. Chamei o marido, falei, escuta, a partir de hoje, você ganha 100, você coloca, é 100 que você vai colocar de dízimo, põe 50 no envelope e 50 no outro. Por que, pastor, só eu que trabalho? Eu falei, mas quem que administra o teu dinheiro? Ela. Eu falei, então, se não ungí-la, o devorador vai entrar através da vida dela. É ela que compra, não é? Não é ela que administra a casa, não é ela que passa, lava e faz tudo. Ela precisa ser ungida para que o teu dinheiro também prospere. Porque você trabalha fora, traz o mantimento para casa, mas quem é administradora de tudo isso é ela. Ela trabalha tanto quanto você. Você sai para trabalhar e ela trabalha o dia inteiro em casa. Você tem horário de almoço, horário de descanso, ela não tem. Você tem horário de café, ela não tem. Então ela trabalha tanto quanto você. E a partir desse dia eu comecei a ensinar os casais a fazerem assim. Quando a mulher não trabalha, ou quando a mulher trabalha e o homem está desempregado, divida, porque é um caixa só, irmão. Tem esse negócio, esse é meu dinheiro, esse é seu, é um só, vamos pedir a bênção de Deus e Deus abençoar. Quando eu não quero obedecer, eu estou sujeito ao pecado, sabe? Servir ao pecado, talvez de uma maneira religiosa, enganando a si mesmo. O que você quer? Seguir a Jesus? Fazer a vontade dele? Lembre-se, sua falha não te desqualifica, o seu orgulho sim. Deus não dá graça ao soberbo. Deus não exalta ao soberbo. Deus não quer conversa com soberbo. É quando um filho faz algo e o pai e a mãe falam, você vai ficar de castigo aí, e por enquanto eu não quero graça contigo, até que você reflita no que você está fazendo, mais tarde a gente conversa. Deus tem esse poder de fazer isso conosco. Quando você é soberbo, Ele te deixa um pouco de lado, até você quebrar a cara sozinho. E por isso que algumas vezes, amado, nós quebramos a cara. Mas infelizmente tem pessoas que preferem culpar alguém. Olha o que diz Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes, Ele dá a maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ser humilde não é ser bobo. Ah não, eu vou ser humilde, as pessoas vão achar que eu sou besta, que eu sou trouxa. Não, ser humilde será exaltado pelo Senhor. Quer abrir mão do orgulho? Admitir e confessar o seu pecado, deixá-lo e se dispor a obedecer. Se você realmente quer uma mudança de Deus na tua vida, se realmente você entendeu que esta palavra em algum momento falou contigo, em algum momento falou dos teus erros, sempre vai ter alguém que vai apontar o teu erro. Ah, você que era aquele que fazia aquilo. Ah, você que lá no passado você fez isso com seu pai, com a sua mãe, com isso. Isso não vai acabar, irmão. Isso sempre vai existir. Talvez você acertou uma vida inteira, um erro seu
todos estão apontando ele, mas fique em paz. Aquele que é poderoso nos céus e na terra jamais vai te apontar. Se a partir deste momento você disser: Senhor, eu entendo que este erro em algum momento na minha vida foi para forjar o meu caráter, para que eu possa mudar, ou até mesmo para que eu possa crescer. Eu vou olhar para frente e não vou deixar ninguém me acusar, porque o acusador, sabe, que é um espírito que vem do diabo, é um demônio. Ele faz isso para tentar te barrar, mas o Senhor te diz: continue olhando para frente. E se você deseja realmente essa mudança de vida, sabe, se coloque de pé, porque eu vou orar por você, e os seus erros serão apagados, e a sua vida será transformada. Vamos colocar.